Amém? Diz assim o texto sagrado, 20:11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aqui João 3,36. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. As duas possibilidades para o ser humano está aqui nessa pregação de hoje. Nós estamos juntando esses dois assuntos, poderia ser em dois momentos, mas eu preferi encerrar hoje. Nós começamos lá atrás, na primeira ministração, sobre o princípio das dores, e eu afirmei para vocês que quase tudo ali está cumprido. E tudo indicando a volta, o arrebatamento da igreja. Em seguida, ministramos sobre o arrebatamento da igreja. Um momento extraordinário, quando Jesus voltará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e subiremos com ele. Ministramos na sequência sobre a grande tribulação, no período que vai haver as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo Jesus com a noiva a igreja, no céu, naquele momento ímpar, maravilhoso. Haverá uma grande tribulação na terra, como jamais houve, um sofrimento terrível aqui na terra. 7 anos de grande tribulação, especialmente os 3 últimos anos e meio, serão piores, particularmente para o povo de Israel. Em seguida, ministramos sobre a volta de Jesus à terra para estabelecer o seu reino milenar. E quando ele voltar, ele vai vencer o anticristo e jogá-lo no lago de fogo. E vai jogar também o falso profeta ali. Serão os 2 primeiros que irão para o lago de fogo. O inferno existe, mas o lago de fogo será muito pior, e os 2 irão. E Satanás será amarrado por 1000 anos. Jesus vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, a partir de Jerusalém, e vai reinar 1000 anos, sem o diabo, 1000 anos de paz, 1000 anos de bênção, 1000 anos diferenciados. Nós, a igreja, voltaremos com ele e reinaremos com ele, como diz a Bíblia. Olha que privilégio. No final do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo a enganar as nações. E muitos o seguirão. Invadirão a cidade santa, mas descerá fogo dos céus e eles serão derrotados. E Satanás será lançado no lago de fogo. Será o terceiro que vai chegar lá, no lago de fogo. Depois disso, o que vai acontecer? Nós vamos ver hoje a realidade futura de 2 classes de pessoas. Uma classe de pessoas estará no juízo final. Uma grande quantidade de gente, um número excessivo de gente, estará no juízo final, que nós vamos ministrar. A outra classe de pessoas estará na vida eterna.
vida sem fim, vida com Deus, vida extraordinariamente gostosa. Então nós vamos falar sobre o maior julgamento da terra e sobre a eternidade dos salvos. Amém? Vamos começar, então, os textos foi isso, né, que nós lemos aqui. Esse texto de Apocalipse 20, 11 a 15, resume aqui o juízo final, e vai falar do trono branco, os mortos em Cristo, sem Cristo, o julgamento, a condenação, está tudo aqui. E João 36 vai falar, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, os dois textos, um sobre o juízo final, esse sobre a vida eterna, mas dá uma ênfase também no final da vida das pessoas sem Deus. Diga assim, o juízo final. E diga, e a vida eterna? Cabe a nós escolher. Cabe a nós fazer a sua opção. Pastor, cabe a nós? Não é Deus? Não. Deus quer que todos se salvem. O pastor Rodrigo Missão de manhã citou um texto ali, 1 Timóteo, Deus quer que todos se salvem. O desejo de Deus é a salvação de todos. Esse é o desejo do Senhor. O ser humano pode ir ou não para a salvação. Não há mérito na salvação, mas há demérito para quem não a tem. Vamos começar. Diga assim, o juízo final. O maior julgamento de todos os tempos, porque lá nós teremos bilhões de pessoas. É duro falar isso? Quantos bilhões de pessoas já tivemos no mundo? Atualmente nós estamos com 7 bilhões e meio, caminhando aí para completar 8 bilhões. Mas aqueles que já viveram, não é tanto comparado com o que tem, não. As vidas é multiplicador. Vamos pensar aí em 10 bilhões de pessoas que nasceram, muitos morreram e estão vivos. 10 bilhões. 10 bilhões, quantos serão salvos? E quantos serão julgados? Então, com certeza, infelizmente, nós teremos bilhões ali, naquele juízo final. Eu te aconselho a não ir para lá. Amém? Vamos lá. Diga assim, haverá um grande trono branco. Versículo 11, a parte A, João diz assim, vi um grande trono branco. A brancura na Bíblia, a pureza, indica-se que tudo está puro, tudo é justo, tudo é digno. Quando fala de um grande trono, mostra ali a grandeza de quem vai julgar, a grandeza do juiz, né? A onipotência desse juiz. E fala um grande trono branco, demonstra que não vai haver nenhuma injustiça. Nenhuma pessoa julgada ali vai considerar injusta a sentença. Nenhuma. Não há chance, porque será tudo muito puro, tudo muito certo, tudo muito correto. E na leitura desses versículos, a gente vai comentando, vocês vão entender. O julgamento será totalmente justo. Diga assim, Jesus será o juiz. E aquele que nele, Jesus, que nele no trono se assenta, olha a glória de Jesus naquele julgamento, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando for começar aquele julgamento, num determinado lugar desse universo criado, vai sumir os céus e a terra. Você veja bem a glória daquele julgamento. Quando Jesus nasceu, 2000 anos atrás, em Belém, ele nasceu numa vida totalmente humilde. Ele não teve nenhuma hospedaria para recebê-lo, não foi recebido por ninguém. Ele vai crescendo, ele vai para o Egito, volta do Egito enquanto criança, e ele teve uma vida simples. Seu padrasto o leva para Nazaré, ele vive ali como um auxiliar de carpinteiro.
A primeira vinda dele à terra, ele vive de uma maneira mais simples possível. Quando ele começa o seu ministério foi poderoso, maravilhoso, mas a sua vida continuou simples. Quando alguém falou, eu vou te seguir onde tu quer, onde tu fores, ele falou, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém disse assim, nada que Jesus tinha era dele. Quando usava o barco era emprestado. A túnica tinha ganho quando repartiram. Tudo que ele tinha recebido. Ele era o dono de tudo, mas ele veio ao mundo com toda a simplicidade. Quando ele voltar agora, ele vai arrebatar a igreja, ele não virá à terra, ele vai estar nas nuvens, enviará os seus anjos e haverá o arrebatamento, vai ter as bodas do Cordeiro no céu, 7 anos de festa. Aí ele vai voltar já com o corpo glorificado como rei. A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus à terra, ele virá como rei. Ele será o grande rei de toda a terra. Um governo teocrático. Ele vai governar. E ele virá com muita glória, e nós vimos isso 2 domingos atrás. A sua volta será apoteótica, gloriosa, e ele vai reinar aqui com muito poder. Agora, no juízo final, ele vai ser o juiz. Ele vai ser o juiz. Alguns textos, eu não vou ler porque os textos, senão eu não conseguiria tratar com vocês da vida eterna. Mas muitos textos da Bíblia demonstram que Jesus seria o juiz, especialmente no Evangelho de João. O Senhor vai trabalhando aqui e mostra que todo julgamento foi dado a ele. Todo julgamento foi dado a ele. Por quê? Por que ele tem autoridade para fazê-lo? Porque ele se fez um de nós. Ele se tornou humano 100%, sem deixar de ser 100% Deus. Ele era 100% Deus porque era. Ele sempre existiu, era Deus conosco. Emanuel seria o seu nome, Deus conosco. Mas ele se fez um de nós. Ele sentia fome, sede, dor. Ele sabia e sabe o que o ser humano passa. Ele conhece o ser humano porque ele viveu aqui. Ele vivenciou a nossa vida. E quando ele vai julgar, é óbvio que ele tem toda a autoridade. Ele não está fazendo algo abstrato, distante. Ele viveu aqui nesse mundo. O primeiro Adão pecou, ele vem na condição de um segundo Adão, ele não herda de Adão a natureza pecaminosa. Mas tudo que o primeiro Adão perdeu, ele ganhou. O primeiro Adão é tentado por diabo e cede. Jesus é tentado e não cede. O primeiro Adão peca, Jesus não peca. O primeiro Adão, como consequência do pecado, é expulso do paraíso. Jesus vence a morte, ele entrega a vida por nós, ele vence a morte, ressuscita e vai nos levar de volta ao paraíso. O que o primeiro perdeu, o segundo veio e reconquistou. Quando 1 Timóteo 2,5 diz que ele é o único intermediário entre Deus e os homens, diz lá, Jesus, homem. Hoje ele continua também na sua condição humana, obviamente sendo Deus. Por que ele continua? Porque ele vai reinar na mesma condição, já com o corpo glorificado, é diferente daquele corpo que ele veio. E vai julgar, vai ser o Jesus que veio ao mundo, porém um Jesus vencedor, um Jesus com autoridade para julgar. Amém? Por isso que ele vai ser aquele juiz. Certa feita, eu acho que já falei isso para vocês aqui, eu vi eu imagino que seja uma história, pode ser história, mas eu vou contar sendo uma das duas possibilidades. Alguém tinha uma vida muito desregrada, muito envolvida no pecado, maldade, falcatrua, desonesto. Porém, ele tinha um advogado que era irmão dele, muito bom. E o advogado era bom demais.
E aquele irmão advogado conseguiu livrá-lo da prisão, foi conseguindo, foi levando, foi defendendo, fazia uma ótima defesa. O tempo passou, esse irmão rebelde sumiu, ficou algum tempo fora. Quando ele volta àquela cidade, ele novamente é detido com uma forte acusação. E quando ele chega no tribunal, ele fica muito alegre. Ele não sabia, o seu irmão agora não era mais advogado, o seu irmão era juiz. Ele falou, poxa vida, ele como advogado me livrou, eu agora estou tranquilo. Agora eu estou melhor do que estava. E quando foi apresentado o caso, foi feito o julgamento e saiu a sentença. Quando ele ouviu a sentença, ele não acreditou. O irmão o condenou. Ele se aproximou e falou assim, meu irmão, você me defendeu a vida inteira. Você foi meu advogado a vida inteira. Você sempre me livrou. Agora você é o juiz e você me condena. Ele falou, antes eu te defendia, porque o advogado tem essa prerrogativa, ele pode defender, ele não é obrigado a delatar o crime do cliente, ele não é obrigado a fazer, ele pode defender da melhor maneira que ele pode, inclusive o advogado não pode ali falar, não, eu quero que ele seja condenado, ele tem que defender. É o papel do advogado. Ele falou, mas agora eu sou juiz, agora eu tenho um código, agora eu tenho um código aqui. E eu tenho que analisar tudo de acordo com o código, não é de acordo com aquilo que eu quero fazer. O código diz que você é criminoso. E eu tenho que aplicar a pena que está escrita aqui, que está previsto aqui. E aquele moço saiu para a condenação. Então é mais ou menos, é muito simples a história, mas tem a ver. Jesus, quando vem à Terra, ele se torna um de nós. Quando ele se torna um de nós, ele se torna nosso irmão. Interessante. O primogênito entre os mortos, ele vai se tornar um de nós. Isso é maravilhoso. Inclusive a herança, a Bíblia diz que toda herança é de Jesus. E Paulo diz aos romanos que nós vamos ser co-herdeiros com Jesus. Ele divide com os salvos, inclusive, a sua herança. Tudo é dele, ele divide tudo que é dele com os salvos. Jesus virá à terra depois como rei. Agora, no juízo final, ele vai estar ali como juiz. Naquele primeiro momento que ele veio, ele defendia todo mundo, ele procurava ajudar, ele curava, libertava, perdoava. A mulher pecadora chegava ali, foi apanhada do terra. Ninguém te condenou, nem eu. Ele ia, no juízo final, ele vai julgar de conformidade com aquilo que está escrito em livros que nós vamos ver aqui. Isso é muito sério. Diga assim, todos os ímpios estarão diante do trono. Olha os versículos 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Aqui não está tratando de adulto e criança. Grandes é na importância da função, né? Quem sabe alguns deputados corruptos, alguns governadores, alguns reis, alguns da CPI, grandes e pequenos, pode ser os coitados que estão ali clamando justiça, que não têm muita posse, né? Que são vítimas, mas também são ímpios. O fato de não ser importante também não livra a pessoa. A pobreza não é uma garantia de eternidade. Postos em pé diante do trono, vão estar todos diante do trono. Todos, os ímpios, os mortos, não está falando de vida, viva, pessoa viva, que está viva ali, mortos. Então se abriram livros, lá no céu tem livros, irmãos, tem anjos que são escribas ali. Ainda outro livro, o livro da vida, tem um livro da vida. Esse livro da vida, quando alguém se converte, é escrito o nome dele ali, livro da vida. Quantos nomes tem? Até gostaria de saber o número, mas deve ser gente demais também. Tal nome, fulano de tal, converteu. Gabriel Augusto, converteu tal nome dele lá. Está escrito lá. Ah, mas pode chegar o diabo e apagar? Não pode. O diabo não tem acesso ao livro. O nome está lá, está escrito. Está escrito.
Com Moisés lá, Deus dá uma possibilidade de riscar, mas depende de atitude. Mas não é o assunto de hoje, há uma possibilidade disso. Mas não o diabo, e ninguém tira o teu nome de lá. Então, quem está com o nome no livro da vida, está com a vida mansa. E os mortos, agora volta para os mortos, foram julgados. Segundo o quê? As suas obras. Quem tem Cristo, tem o sangue de Cristo sobre si, tem a purificação do sacrifício que Jesus fez na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso sofrimento. E ele, com a sua morte, ele garantiu que o véu do templo fosse rasgado de cima a baixo e o acesso à presença de Deus fosse para todos quantos haveriam de crer que ele seria o seu Salvador. Quando alguém o tem como Salvador, a despeito daquilo que fez, está salvo. Por que está salvo? Porque Jesus pagou o preço. Ele pagou. Ele chegou diante de Deus, paguei o preço daquele que crê. Todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele pagou na cruz. Ele pagou. Aí o nome vai para o livro da vida. Agora, lá tem outros livros. Quem não tem Jesus, quem não se entregou a Jesus, quem não se dobrou diante de Jesus, tem escrito nos céus, é uma coisa lamentável, tudo que fez, né? A pessoa trabalhava na Petrobras, desviou todo o dinheiro, está escrito tudo lá, fica tranquilo que está escrito ali. Mas aquele que está aí aprontando, fazendo coisa errada, está tudo escrito, tem livros e mais livros. Pastor, o que eu fiz? Está tudo escrito, mas quando você converte, o sangue de Jesus te purifica. A Bíblia diz, o sangue de Jesus te purifica. Se andarmos na luz, 1 João 1,7, como na luz Ele, Deus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica, é um presente contínuo. O sangue de Jesus nos purifica. Quando a pessoa se converte, tudo que está escrito naqueles livros sobre a pessoa foi apagado. O sangue purificou. Começar a errar de novo, começa a escrever tudo de novo, toma cuidado. Bom, o sangue de Jesus purificou. E os outros, está escrito. E eles vão ser julgados como? De acordo com aquilo que está escrito. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, o além, olha aqui. Entregaram os mortos que neles. Esse além aí seria o Hades, onde as pessoas, sem Cristo, a alma das pessoas vão para lá. Aquele rico que morreu foi ali para o Hades e falou... Abraão, manda que Lázaro era um mendigo, vivia junto à casa, molha a ponta do dedo e passa aqui na minha língua, eu estou com muita sede. Ele falou, não dá para passar daqui para lá e nem daí para cá, há um abismo entre nós. Então naquele tempo houve possibilidade desse dia, hoje não tem mais. A Bíblia dá a entender que quando Jesus morreu, ele desceu às regiões inferiores da terra. Ele vai tomar chaves da morte e do inferno do diabo. E ele vai levar cativo o cativeiro. Aquele paraíso que estava embaixo é levado para cima numa situação de glória. E quem fica ali, esse além, as almas vão sair de lá para serem julgadas. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Eu estava ali no louvor pensando, um por um dá trabalho, né? Para nós, não para um Deus todo-poderoso. Para um Deus que criou tudo, todo-poderoso, não é trabalho. E cada um vai ser julgado, né? Zé Maria, tem uns políticos aí, já pensou, tem uma folha corrida, tem pessoa que vai demorar mais, né? O julgamento dele, você fez isso, né? É uma situação grave, vai estar tudo escrito. Então, cada um vai ser julgado por aquilo que está escrito. Diga assim, serão julgados, cada um, segundo as suas obras. Há uma interpretação teológica seguinte, que ao final
do julgamento, todos irão para o lago de fogo. Nós vamos ver ali. E todos vão achar absolutamente justa a decisão. Será um julgamento tão justo, trono branco, juiz puro, justo. Todos vão ser julgados de acordo com aquilo que está escrito. Obviamente será salientado ali, cada um teve a sua chance. E não abraçou. Jesus morreu por todo. Né? O pastor Rodrigo estava enfatizando de manhã. No Velho Testamento, a pessoa era salva que cria no Salvador que viria. Novo Testamento, a gente é salvo porque a gente crê no Salvador que veio. Então veja bem, alguém morreu numa cruz, sofreu como jamais alguém tinha sofrido. 6 horas pregado numa cruz, deu a sua vida por nós, pagou o preço da redenção. Você não tem que pagar nada, está tudo pago. Você tem que abraçar o Senhor e falar: Senhor, eu vou contigo. O Senhor é o caminho, eu vou no teu caminho. O Senhor é a verdade, eu vou na tua verdade. O Senhor é a vida, eu vou na tua vida. Eu vou com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Agora, quem não aceitou vai ser julgado de acordo com aquilo que fez durante toda a vida. Aquilo que fez será a base do julgamento. Diga assim: todos serão condenados e lançados no lago de fogo. Versículo 14, versículo 15 diz: então a morte e o inferno, a morte que mata todo mundo, aí vai para o lago de fogo também, o inferno, o Hades vai também, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Essa segunda morte, ela não elimina. Eu falei na semana passada aqui para vocês, que quando Deus criou todas as coisas, ele fala: Deus criou os animais, céus, terra, o homem, ele formou o homem. Quando ele formou o homem, ele soprou o fôlego de vida. E Deus passou da sua eternidade. O ser humano criado é eterno. Ele vai ter uma eternidade longe de Deus ou perto de Deus, mas ele não acaba. Essa segunda morte é no sentido de sofrimento. A partir do julgamento do trono branco, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo e será uma segunda morte eterna. Não tem a vida eterna, vai ter uma morte eterna. Meu Deus, como é que vai ser? Não quero nem pensar. É bom não pensar como é que vai ser isso. Quando a pessoa chegar lá, todo mundo vai passar por juízo, menos 3 que já estão lá, né? O anticristo. Você vai chegar, você vai encontrar o anticristo. Já pensou? Você vira a curva, está o falso profeta. Você olha mais à frente, está o capeta. Aí você olha para trás, está todos os ímpios do mundo que você detesta. Vai estar lá os ímpios, é ímpio para todo lado. Só tem ímpio, bilhões. Então, é inferno por causa disso. É morte sem fim, porque é para sempre. Mas por que Deus faz para sempre? Porque Deus criou um ser humano para sempre. Deus não pode quebrar o seu princípio. Quando Deus sopra, Ele não soprou em animal algum, em mais nada. Ele soprou no Adão, Ele soprou. Ele passou da sua vida, da sua eternidade. Deus é eterno, Ele passou. É um princípio que não dá para quebrar. Deus não quebra os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então o ser humano é para sempre. Sem Deus ou com Deus. Amém? E se alguém, agora que vem a chave, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, né? Quem tem Jesus não será julgado. Nós, com arrebatamento, teremos aquele julgamento para galardão, vamos receber galardão. Mas o salvo, verdadeiramente salvo, que tem o nome no livro da vida, que não foi riscadinho ali, que continuou salvo, amando e servindo a Deus com inteireza de coração, não será julgado. Não é condenado. Só serão julgados, a Bíblia diz, os ímpios. Quem tem o nome no livro da vida não vai ser, aqui, ó, não tem o nome. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, complicou. Quem está com o nome no livro da vida não será julgado. Não há condenação. Consequentemente, não há julgamento. Com o arrebatamento, nós vamos para o céu, o trono,
bodas do Cordeiro, volta para a terra, vamos reinar 1000 anos aqui, reino maravilhoso. Depois, nós vamos só aguardar o novo céu que nós vamos ver daqui a pouquinho. É triste, muito triste, para aqueles que não têm o Senhor. Eu já citei Romanos 8:1, também li 3:18. Veja bem, os salvos não serão julgados, viverão para sempre na glória celeste com Deus. Não haverá julgamento. Mas veja bem, é julgamento para quem é salvo de verdade, para quem entendeu o sacrifício de Jesus, para quem abriu o coração para Jesus, para quem recebeu Jesus e continuou. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, mas alguém prega por aí que uma vez salvo. Não, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A salvação é para quem persevera. A pessoa converteu, largou tudo, foi. A fazer o quê? O que pode ser feito para ele? Para quem persevera até o fim. Para quem continua com o nome no livro da vida, para quem vai ter todos os privilégios dos céus. Amém? Se eu parasse aqui, não seria tão bom, mas eu vou entrar na vida eterna agora, melhor. Diga assim, a vida eterna. Que bom ter a vida eterna, né? Que bom ter a vida eterna. Como é gostoso sabermos que tem uma vida sem fim. Irmãos, a vida com Jesus aqui já é gostosa, não é? Sim ou não? É gostosa. E você imaginou uma vida para sempre com Jesus? Eu fico imaginando lá nas bodas do Cordeiro, Jesus sentado na cabeceira da mesa, e aquela mesa que você não consegue ver o final dela, tanta gente, mas você saber que está com Jesus. Imagina você saber que vai estar na vida eterna. Se o capítulo 20 vai tratar do juízo final, os capítulos 21 e 22 vão tratar da vida eterna, vida maravilhosa. Vale a pena suportar os problemas da vida e continuar fiéis ao Senhor para isso. Para ser sincero, nós não estamos aqui para ser felizes no mundo, não. Não, pastor, não, nós estamos aqui para ter a vida eterna. Nós estamos aqui para... nós não podemos, nós estamos aqui para encontrar a salvação e andar com o Salvador até aquele momento. A vida aqui é rápida, ainda bem que é rápida, porque aí a pessoa tem menos chance de perder tudo isso. Então nós estamos aqui para ter a vida. O homem nasceu para quê? Para ter a vida eterna. O resto é resto de verdade. Vamos lá, a hora está passando. A vida eterna. Olha, Apocalipse 21, até o versículo 6, depois o 7 também fala, o 8 já é dramático, né? O 22, de 1 a 6 ali, tem coisas gostosas de ver. Entendeu? Então vamos ver lá, vamos ver. O versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Diga assim: haverá um novo céu e uma nova terra. Então João vê um novo céu. Pastor, esse céu não serve? Não serve. É o novo céu. Alguém um dia disse: o Satanás pecou lá, então não dá, ele tem que ser renovado. E uma nova terra, uma terra diferenciada, uma terra boa. Primeiro céu e primeira terra passaram. Um novo céu. Nós vamos ter uma nova morada. Inclusive Deus terá o seu trono no novo lugar. Tudo será novo. Se a terra foi maculada pelo pecado a partir de Adão e Eva, os céus foi maculado também quando Satanás pecou. Então nós vamos ter tudo novo. Diga assim: não haverá mar. Final do versículo 1 do 21 diz: e o mar já não existe. Mar divide, né? Quando você pensa em mar divide os continentes, divide os povos. Mar é sinal de divisão. Lá na eternidade não haverá divisão. Não vai ter, não tem ninguém dividido. Brasileiro vai gostar de argentino, argentino vai gostar de Uruguai, chileno vai gostar de argentino. Olha que chileno e argentino não se dão tão bem, né?
Aqueles países, lá na Europa tem um país que já se tornou 5, o país era pequeno, a Iugoslávia. Aí quando você vai lá hoje, são 5 países. E é pequeno, menor, bem menor que o Paraná era, imagina hoje. Então as pessoas se dividem, as pessoas, muitas optam pela divisão. Lá no céu nós estaremos juntos. Por que não haverá mar? Juntos para sempre, felizes para sempre. Jesus diz que foi preparar uma casa para cada um. A minha da Jussiene é uma casa parede de meio. Não tem aquela casa parede de meio? Eu já combinei com Jesus, nós vamos morar ali, né, junto, né? Vou fazer uma portinha básica, não é, Jair? Mas ali, irmão, será coisa maravilhosa, maravilhosa. Vamos lá. Diga assim: os salvos habitarão na Nova Jerusalém. Olha, o versículo 2: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Aquela cidade maravilhosa que será preparada para os salvos. Qual é o tamanho? Só quando você chegar lá para ver. Vai ser grande, que são os salvos de todos os tempos, os salvos de todas as épocas, e nós vamos estar ali, naquele lugar. Eu fico imaginando, irmãos, uma cidade preparada pelo próprio Jesus. Ele falou: se eu for e preparar-vos lugar, Jesus vai fazer isso. Jesus vai fazer. Que coisa maravilhosa. Ele vai preparar o melhor para nós. Nós teremos um lugar que jamais sonhamos, ainda que tenhamos muitos sonhos nesse mundo, mas como aquele não. João 14:1-3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele foi preparar lugar para nós. Amém? Aplauda Jesus e fala: obrigado, Senhor. Aquela cidade será maravilhosa, principalmente por causa desses 2 versículos. Apocalipse 21:3-7 diz: então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo, né, o tabernáculo de Deus com os homens, o lugar onde Deus está e os homens chegam. Deus habitará com eles, olha que maravilhoso. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmão, nós vamos ter a presença contínua de Deus. Eu sempre digo, o lago de fogo será um inferno terrível, porque não tem Deus. Onde está Deus, tudo é bom. E lá, na nossa morada definitiva, tudo será maravilhoso, porque Deus estará conosco, o mesmo Deus estará conosco. Há uma interpretação teológica que Jesus será o nosso líder para sempre. Apesar que Paulo diz que quando Jesus esmagar Satanás, ele voltará e eu e o Pai serão um. Mas há uma interpretação de que o próprio Jesus comandará a eternidade. O versículo 7 diz: o vencedor, salvo que permanecer firme, herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Irmãos, a gente vai ser para sempre filho de Deus. A gente vai olhar um para o outro e falar assim: você é filho de Deus. Amém. Ninguém vai ter ciúme de ninguém, filho de Deus. Todo mundo vai ter igual, né? O que um sistema de governo tentou apregoar com corrupção no mundo e não deu certo, é o que vai ter lá. Todo mundo vai ter tudo igual, da mesma maneira, mas sem corrupção, sem malandragem, sem nada, de uma maneira perfeita. Nós vamos estar num lugar, uma cidade linda. Não dá tempo hoje. Se você ler o Apocalipse 21, você vai vendo como é que vai ser a cidade, os muros, as portas. Então, ruas de ouro, tudo maravilhoso, tudo excepcional. Vale a pena continuar com o Senhor. Diga assim: não haverá mais nenhuma espécie de sofrimento. Olha o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais morte. Não vai haver morte. Não vai haver choro. Não vai haver sofrimento.
Não vai haver oração por enfermo, acabamos de orar. Não vai haver gente desesperada. Lá um vai olhar para o outro e falar: aqui mora a alegria. Aqui é o lugar maravilhoso. Sem nenhum sofrimento e com Deus. Diga assim: tudo será novo. O versículo 5, 21 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo será novo, tudo será diferente, tudo será gostoso. Um dia alguém perguntou: pastor, no céu vai ser tudo bom mesmo? Eu falei: só é bom. Aquele momento que você está ali numa vigília, e de repente você sente a presença de Deus e você não quer sair dali, é um bilésimo daquilo que você vai sentir no céu. Lá no céu você vai sentir um gozo na alma, um prazer na alma, que não tem fim, que não vai acabar, que jamais vai acabar. Você vai chegar num momento, de repente você fala: tudo de bom eu encontrei aqui. Diga assim: os salvos beberão da fonte da água da vida. O versículo 6 diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira e última letra do alfabeto grego. Quer dizer, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo, comecei tudo, e eu sou aquele que eu faço o término de qualquer coisa que eu criei. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça. Olha, essa graça é maravilhosa, irmão. É um favor. Ninguém merece. Da fonte da água da vida. Quando a gente chega lá, você chegou, você vai tomar daquela água. E nunca mais você terá sede. O que significa isso? Nunca mais você vai sentir necessidade de nada. Aqui a gente tem necessidade. A pessoa é rica e não tá satisfeita, porque parece que sempre tem novas necessidades. As pessoas sempre têm, parece que esse mundo, o pecado, ele causou isso no ser humano. O ser humano é um ser para sempre insatisfeito. Ele sempre quer mais, quer mais. Por quê? Porque o mundo nos leva a isso. Lá não. Lá nós vamos tomar da fonte da água da vida e estará tudo sacramentado. Quando lá no paraíso, Adão e Eva comem da árvore proibida, tinha também a árvore da vida. O Senhor coloca querubins ali, expulsa para não entrar, para o ser humano não comer daquele fruto. Porque se ele comesse naquela situação, a interpretação teológica é que ele nunca mais teria chance de uma redenção. Se ele comesse, seria... Agora não, quem chegar ali vai tomar dessa água, estará vivo para todo sempre. Aplauda o Senhor, amém? Aplauda o Senhor pela tua vida. Diga assim: não haverá pecadores. Olha, quanto porém aos covardes, tímidos, pessoas que não se entregaram ao Senhor, aos incrédulos, quem não crê, aos abomináveis, aquele que faz coisas terríveis, aos assassinos, mata as pessoas, aos impuros, vive no adultério, no pecado, no mal, aos feiticeiros, fica fazendo maldade da parte de Satanás, aos idólatras, quem tem ali ídolos, se apega aos ídolos, né? E a todos os mentirosos. O pai da mentira é Satanás, então o mentiroso tem uma ligação forte com o inimigo. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda mão. Então, não vai haver gente, tem uma turminha ali, lá na Nova Jerusalém, que é do pecado. Não tem isso, não. Quem está lá não tem a ver com o pecado, não tem parte com o diabo, não tem relacionamento com ele. Tudo será puro e gostoso. Versículo 27 diz: nela, Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só quem está com o nome, permaneceu com o nome, insistiu com o nome ali, esse vai entrar na Nova Jerusalém. Diga assim: não haverá noite. Diga: Deus será a nossa luz. Apocalipse 21, 23 diz: a cidade não precisa nem do sol,
nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. A glória do Senhor é a luz, o Cordeiro é a lâmpada. O que isso significa? Não haverá noite, lá ninguém vai dormir, né? Tem gente que não gosta muito de dormir, lá não precisa. Nós vamos estar acordados, gozando da eternidade para sempre, e a luz divina estará sobre nós. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Deus será a nossa luz. Tudo de bom, né? Estou terminando. Diga assim: os salvos reinarão para todo sempre. Além de reinar aqui com Cristo 1000 anos, irmãos, o Apocalipse 22, 5, a parte final diz: e reinarão pelos séculos dos séculos. Quando tem isso sobre séculos dos séculos, está indicando que não tem fim. Nós vamos reinar para sempre. Mas, pastor, reinar sobre quê? A Bíblia fala que a cidade terá 12 portas. Né? 12 portas. Então, é possível entrar e sair das portas. Né? É possível entrar e sair. Então, sobre o que nós vamos reinar? Sobre tudo. Nós vamos reinar sobre o universo e que vamos criar. Eu imagino no céu, estou conjecturando aqui no final da mensagem, eu imagino que lá no céu nós vamos criar muitas coisas com Deus, fazer muitas coisas. Vamos ter a nossa cidade ali, portas, né? Tem porta para isso, para entrar e sair. Ali tem o significado dos apóstolos, o significado dos patriarcas, mas o importante, se tem porta aberta, que a gente sabe. Nós vamos reinar sobre tudo. Nós vamos, com a imagem e semelhança de Deus, totalmente restaurada, e com a glória do Senhor sobre nós, nós vamos reinar nesse universo. Alguém falou, vai ter atividade lá? Só terá. Vai ser bom, maravilhoso. Vamos louvar a Deus continuamente, vamos ter atividades abençoadíssimas, com uma grande vantagem: não tem diabo para tentar, não tem pecador para enganar, não tem nada de mal. É a eternidade, é a vida eterna. Esse final do versículo 5 do capítulo 22 é lindo. E reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos reinar. Nós vamos só gozar a eternidade? Sim, vamos gozar a eternidade, mas vamos reinar. Vamos reinar ali, sobre tudo que existe. Repito aquilo: Jesus é o herdeiro de tudo. Né? Se você ler ali, começo de Hebreus, se lê Paulo aos Romanos, Jesus é o herdeiro. E ele divide conosco tudo que é dele. Nós somos chamados por Jesus de co-herdeiros, também herdeiros. Então, tudo que Deus tem, Ele vai dividir conosco. Nós merecemos, mas vai dividir. Por que Ele vai dividir? Porque um dia nós nos entregamos nas mãos do Senhor. E o seu sangue nos purificou de todo o pecado. E nós abraçamos a Jesus e falamos: Jesus, eu te amo, eu te quero, e eu vivo para o Senhor. E o Senhor viveu e vive para mim, e nós somos um com o Senhor. E vamos reinar na eternidade. Pastor, minha vida aqui está difícil, lá não vai estar nada difícil, lá vai ser tudo de bom. Amém? Concluindo, vale a pena sermos fiéis aqui, para alcançarmos o gozo, a alegria, o prazer da vida eterna com Deus. Vale a pena, pastor Reginaldo, pode vir? Vale a pena a gente estar aqui, bem com Jesus. Porque tudo isso Jesus fez para nós. Irmãos, quando Adão pecou, estou concluindo, lá no paraíso, a condenação chegou para a raça humana. Alguém falou assim: o que eu tenho a ver com Adão? Você é Adão, você estava nos lombos de Adão. Nós somos Adão. Quando peca, a condenação estava certa. Jesus vem à terra e paga o preço na cruz para falar: aqui é o barquinho, entrou, está salvo. Me recebeu, está salvo. Receber e ficar firme, dignamente. Tem que ficar dignamente. Está salvo, para sempre salvo. Vida eterna. Se a gente tivesse tempo, dava para pegar esses 2 capítulos de Apocalipse, 21 e 22, a gente ficaria muito tempo aqui. Porém,
teria mais detalhes, mas esse aqui resumiu bem tudo de bom que vamos ter na eternidade. Fica de pé, aplauda o Senhor.